Olá pessoal, esse é um vídeo que eu estou fazendo para a gente dar continuidade aos assuntos da matemática para os segundos anos, certo? Eu sou a professora Rose, vocês já me conhecem. Por enquanto a gente vai fazer o vídeo nesse formato para a gente continuar aprendendo com os assuntos de matemática. E esse assunto novo é o assunto de sistemas lineares, ok? É um assunto que vem logo depois do assunto de matrizes e de determinantes, que a gente já deu em sala de aula e que a gente vai começar ele agora, tá? Mas a ideia dos vídeos é que vocês consigam acompanhar com tranquilidade a explicação e que vocês consigam realizar as atividades mesmo à distância. Eu espero que todos estejam em casa, que todo mundo esteja se cuidando, que todo mundo esteja realmente de quarentena. É muito importante a gente continuar em casa nesses dias para que a gente continue cuidando da nossa saúde, certo? Para que todo mundo fique bem. Quando tudo isso passar, a gente volte à escola com normalidade, ok? Então vamos lá, sistemas lineares. O que são sistemas lineares? Para a gente entender o que são sistemas, a gente vai começar entendendo o que é uma equação linear, certo? Equação linear é sempre aquela equação que tem uma ou mais variáveis, certo? O que é a variável, gente? Eu coloquei aqui embaixo, ó. É o que a gente chama de incógnita. Vocês sempre escutam muito falar na matemática incógnita. Ou é a letra, certo? Vocês sempre falam que na matemática, quando aparece letra, tudo se complica, né? Muitos alunos falam isso, mas não é verdade, certo? A letra, ela significa aquele valor que a gente não conhece, certo? Na equação que a gente precisa descobrir. E a equação, ela sempre tem uma igualdade, tá? Então a gente vai ver uns exemplos aqui, mas para a gente saber que uma equação, ela é linear quando ela tem uma ou mais variáveis, ou seja, quando aparecem uma ou mais letras. Geralmente vocês podem ver a equação com x, y, z ou outras letras, tá? E uma outra coisa é que essas letras sempre têm um expoente 1. O que é que significa quando a gente tem um expoente x ao quadrado, y ao quadrado, não é mais uma equação linear, tá? E aí vamos lá continuar. A gente também pode saber que essa equação linear, ela não pode ter nenhuma divisão ou multiplicação entre as variáveis. Vamos lá ver os exemplos. Aqui nós vamos ter exemplos de equações lineares e equações não lineares. Primeiro essas equações lineares, essas daqui em vermelho. Essa equação aqui, 3x menos 6, ela é uma equação linear, certo? Por que ela é equação linear? Ela tem uma variável, que é a variável x, tá? E essa variável daqui, ela não tem um expoente diferente de 1, certo? O expoente 2 ou o expoente 3, a gente sabe que esse expoente daqui é o expoente 1, tá? É como se fosse x elevado a 1, é a mesma coisa do x. Uma outra coisa importante da gente identificar na equação linear é que a gente também diz que o coeficiente é esse número que vem junto à letra, junto à variável, e que há sempre um termo independente, que é o termo que não vem com nenhuma variável, certo? É o número que não vem com nenhuma letra. A gente tem agora um outro exemplo de equação linear, essa equação aqui, 2x mais y é igual a 0, certo? A gente já pode ver que nela nós temos duas variáveis, o x e o y, temos um coeficiente 2 aqui e o termo independente é o 0, certo? A gente pode dizer que essa equação se chama equação linear homogênea. É uma equação linear onde o termo independente é igual a 0. Então, sempre que a gente tiver uma equação que o termo independente é 0, a gente pode dizer que ela se chama homogênea, certo? Depois nós vamos entender o que é que significa essa homogênea mais na frente, um pouquinho. E esse daqui é um outro exemplo de equação linear, tá? Eu não coloquei nenhuma observação nela para a gente fazer juntos. Então, vamos identificar primeiro quem são as variáveis nessa equação. A gente sabe que as variáveis são x, y e z, não é? Quem são os coeficientes? Então, a gente pode ver primeiro que o coeficiente do z é esse menos 2, tá? Ele vem completo aqui, esse coeficiente menos 2, certo? É o coeficiente do z. E o coeficiente do x e do y? É 1, né? Porque é a mesma coisa que eu disser x é 1x só, ou y é 1y. E esse 3 é o nosso termo independente, tá? Olhando para esse lado de cá agora, equações não lineares, para a gente identificar sempre por que essas equações não são lineares. Primeira coisa, esse primeiro exemplo aqui, por que ela não é linear? A gente vê logo de cara que ela tem um x elevado ao quadrado aqui, né? O x elevado a 2. Então, ela não é linear porque a variável x tem um expoente 2, certo? Então, sempre que tem um expoente, ela já deixa de ser uma equação linear, ok?
seria uma equação de segundo grau aqui, né? Essa equação daqui, por que ela não é linear? Porque a gente tem esse xy aqui, ó. Quando a gente tem um xy juntinho, vocês sabem que é uma multiplicação, né? É 3 vezes x vezes y. Então, lembra que não pode haver nenhuma multiplicação entre as variáveis, nem divisão. Então, sempre que houver isso aqui, a gente sabe que não é uma equação linear, tá? Observa que aqui, ó, não tem multiplicação entre as variáveis, tá? Elas estão somando aqui, ó. Elas estão somando ou subtraindo, mas não tem multiplicação entre as variáveis. Elas não estão juntinhas assim. E aqui nesse terceiro exemplo, essa equação não é linear, tá bem na cara, né? Porque a gente tem, ó, um x aqui, uma variável que está dentro de uma raiz quadrada, tá? E essa variável daqui, x elevado a menos 1, tá? Então, essa daqui também está bem óbvia que não é uma equação linear. Vamos passar mais para frente. O que é a solução de uma equação linear? A solução é quando a gente encontra o valor de x e de y, certo? Então, um exemplo, ó, o par ordenado dessa equação aqui é 5 e 2. Então, esse par ordenado 5 e 2 é a solução dessa equação daqui. O que é que significa quando a gente vê esse par ordenado aqui? Significa que esse primeiro número é sempre o valor de x e esse segundo número é sempre o valor de y, tá? Como é que a gente faz para confirmar que esse par ordenado é a solução dessa equação? A gente substitui esses valores de x e de y onde eles aparecem na equação, tá? Só aqui e aqui, né? Então, ó, 2... x é a mesma coisa que 2 vezes x. Quem é x? É 5, né? Menos 3 vezes y. Quem é y? É 2. Então, se eu resolver isso daqui e a equação se confirmar por esse valor de igualdade que já tinha dizendo aqui, igual a 4, significa que x e 2 é o par ordenado, que é a solução da equação, tá? É a solução dessa equação, certo? Então, a gente pode dizer, ó, 2 vezes 5... 10 menos e 3 vezes 2, 6. Lembrando, né, gente, que a gente sempre resolve primeiro as multiplicações, certo? Em qualquer equação, certo? Sempre as multiplicações. 10 menos 6 é 4, né? Então, correto. O 5 e o 2 é a solução da equação. Muitas vezes a gente pode representar a solução, ver representada nos livros assim também, ó. 5 e 2, ok? É a solução dessa equação. Significa que são os valores de x e y que confirmam que essa equação realmente é igual a 4, tá? Vamos seguindo mais um pouquinho. Um outro exemplo aqui, ó. A gente pode ver também um exemplo de solução da equação quando a equação tem 3 incógnitas ou 3 variáveis, x, y e z. Então, a tripla ordenada 2, 1 e menos 3 é a solução dessa equação. Vamos confirmar se é. Então, novamente, a gente vai só substituir os valores. X, no caso, seria o 2, aqui, menos, quem é o y? O segundo, tá? Sempre na ordem x, y e z. Então, menos 1, mais vamos substituir o z agora por menos 3. Mais menos 3 ou menos 3, a gente poderia colocar direto também, né? Então, ó, fazendo esse resultado aqui, primeiro 2 vezes 2 vai dar 4, menos 1, menos 3. 4 menos 1 menos 3 é menos 4, né? É igual a 0. Então, confirmou novamente que a solução dessa equação aqui é 2, 1 e menos 3. Ficou meio apertadinho aqui, mas foi só pra gente se ligar na forma como essa equação, como a gente representa a solução da equação, ok? E aí uma observação, ó. Toda equação homogênea, repararam que essa equação é homogênea, que eu falei mais na frente, um pouquinho antes. Sempre quando a equação é igual a 0, ela é homogênea, quando o termo independente dela é 0. Então, toda equação homogênea tem 0 como solução. Tem 0 como todas as soluções. Então, o que é que significa? Que sempre que uma equação linear é igual a 0, a gente pode substituir as variáveis por 0 também, porque o 0 também vai ser solução dessa equação. Então, bem rapidinho, se a gente substituísse x, y por 0 aqui, ó, ia ser 2 vezes 0, menos 0, mais 0 é igual a 0. Ia dar correto, não ia? 2 vezes 0 é 0, menos 0 mais 0, ia dar tudo 0. Então, essa é uma das observações que a gente tem sobre a equação homogênea, certo? Quando a gente tem o termo independente igual a 0, a gente pode dizer que também a solução da equação é sempre 0. E aí, depois disso é que a gente entra em sistemas lineares, certo?
Finalmente, a gente entendeu primeiro que era a equação linear para a gente chegar nos sistemas lineares. Os sistemas nada mais são do que um conjunto de equações lineares, quando a gente tem duas ou mais equações lineares. Então, um exemplo de um sistema está aqui, ó. A gente tem duas equações, essa é a primeira em cima e essa daqui é a segunda equação, tá? E a gente precisa encontrar a solução desse sistema, tá? O que é que significa a solução do sistema? Significa que essa solução, o valor de x e de y, ele tem que confirmar essa equação e essa daqui também, tá? Ele tem que confirmar as duas equações. E a gente tem que dizer que o valor de x aqui é o mesmo valor de x da outra equação, tá? O x da equação e da outra vai ser o mesmo valor. E os y também vai ter o mesmo valor. Ou seja, a gente vai encontrar essa solução aqui. No caso, nesse exemplo aqui, eu já coloquei a solução só para a gente confirmar se essa solução é a correta. Mas em alguns exemplos que a gente vai fazer mais na frente, a gente vai precisar encontrar quem é a solução do sistema linear, tá certo? Então, vamos lá. Vamos confirmar, ó. Tá dizendo que a solução desse sistema é 2 em 1. A gente pode pegar essa primeira, deixa eu fazer de preto aqui. Essa primeira equação, 2x menos y é igual a 3, e a gente pode colocar esse valor de x e y, substituí-los aqui, ó, pra gente identificar se essa equação é verdadeira. Viram o que eu fiz? Coloquei, ó, esse valor aqui é o valor de x e esse valor é o valor de y, certo? Então, eu substitui aqui, ó. 2 vezes 2 vai ser 4, menos 1, que é o valor do y. 4 menos 1. 4 menos 1 é igual a 3. Ok, né? Então, a gente descobriu que essa solução é a solução dessa primeira equação. Agora, ela precisa ser a solução da segunda equação também, para a gente confirmar que é uma solução do sistema, ok? Então, vamos lá, ó. Menos x mais y é igual a menos 1. Vamos substituir. X não é 2, então eu vou manter o menos, tá? Só coloco o 2 no lugar do x. Mais o y, que é 1. Vai dar igual a menos 1. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1? É, né? Se eu tenho 2 negativo e eu ganho 1, eu ainda fico com 1 negativo, né? Aquelas contas com números negativos, certo? Precisa todo mundo ficar bem craque nisso daqui. Então, quem tem dúvida nisso daqui, sempre refazer com calma na mente, para lembrar, ó, eu perco 2 e eu ganho 1, então eu fico com 1 negativo ainda. Então, eu confirmei também nessa equação que 2 e 1 é a solução. Então, eu posso dizer que essa solução aqui, 2 e 1, é a solução desse sistema, tá? Desse conjunto com duas equações. É isso, gente, e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto, ok? Tchau!